Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um podcast Café com o Santos e hoje vou ter a honra de receber o deputado Noélio, que é deputado estadual e, se Deus quiser, vai ganhar para deputado federal e ajudar a desenvolver o estado do Ceará. Então, deputado, seja bem-vindo e pode fazer sua apresentação, né? Olha, Santos, só agradecer a oportunidade de estar aqui batendo um papo e conversar com todo mundo, até para prestar conta também do nosso trabalho, né? Contar um pouquinho da nossa história, das nossas origens e mostrar aonde a gente quer chegar e o que a gente quer fazer. A gente está aqui à disposição aqui para bater esse papo. Deputado, eu andei pesquisando algumas coisas em relação ao Ceará. E o Ceará, ele tem o terceiro maior PIB do Nordeste, ficando atrás de Salvador e de Pernambuco. E a capital de Fortaleza é a capital mais rica do Nordeste. Sendo que, apesar de ser mais rica e ter um dos maiores números de bilionários do país, em torno de quase 50% da população de Fortaleza vive com R$ 68. Isso aí foi um dado que me chocou bastante. Olha, é um absurdo a desigualdade social que foi construída ao longo dos anos no estado do Ceará, na capital e também no interior. A gente tem aqui na capital um exemplo que eu sempre gosto de mostrar para que as pessoas possam ter uma dimensão da gravidade que é essa realidade, essa dura realidade que nós vivemos aqui. Por exemplo, a gente tem ali o Meireles, ele fica muito próximo de um outro bairro chamado Moura Brasil. O Moura Brasil, para quem é aqui da capital, para quem já veio na capital, fica ali mais ou menos de frente a um hotel, que é o Marina. É um bairro que fica de frente a esse hotel luxuoso. Do outro lado da rua tem essa comunidade muito pobre chamada Moura Brasil. O Moura Brasil, ele tem um dos piores PIBs, um dos piores IDHs, desculpe, um dos piores ITHs do Brasil. O IDH lá do Moura Brasil é comparado a os países mais pobres da África. E o Moura Brasil, ele fica a uma distância de em torno de 3 quilômetros do Meireles, que tem um dos melhores PIBs do Brasil comparados, por exemplo, a países como a Suíça. Então, como é que um estado permite que a uma distância tão pequena a gente tem uma diferença tão grande de tratamento com a sua população, né? O cidadão do Moura Brasil, ele mora a 4 quilômetros do Palácio do Governo, da sede onde trabalha o governador. E lá eles passam fome. Muita gente sobrevive às custas do Auxílio Brasil, essa contribuição que o governo dá para famílias de baixa renda. E eles têm muita dificuldade, muita pobreza, falta de assistência, dificuldade com acesso à educação, cultura, esporte. E eles acompanharam aí, para quem tem condições de ter acesso à internet, que também não é tão fácil, acompanharam o governo do estado gastar 36 milhões de reais na construção de um estacionamento subterrâneo na sede do governo. É um absurdo, assim, o quanto que o governo ele tem essa coragem, sabe, de fazer essa maldade, porque eu não sou contra construir um estacionamento na sede do governo, desde que nós não tivéssemos uma população miserável, precisando de apoio do governo, né? Sabendo que esses 36 milhões de reais poderiam ter sido investidos num bairro como o Moura Brasil, beneficiando centenas e centenas de crianças e de famílias que precisam de apoio do governo e que não tem. Então, as prioridades aqui são invertidas, a dificuldade do acesso ao empreendedorismo para quem quer investir no Ceará é uma dificuldade muito grande, e nós temos que ter a convicção que nenhum governo ele vai empregar a população toda, nenhuma cidade, a prefeitura vai empregar a população da cidade, nenhum governo vai empregar toda a população dentro do governo. Então, o que vai gerar riqueza para um estado é a oportunidade das pessoas poderem ter facilidade na hora de empreender, na hora de investir, na hora de colocar um negócio, porque isso vai gerar oportunidades tanto para quem está investindo como para quem está precisando trabalhar, né? E hoje aqui no Ceará a gente vive esse caminho inverso. Ao invés de se facilitar o acesso à abertura de negócio, nós temos criado um ambiente de dificuldade. Então é isso, essa desigualdade ela tem uma origem numa escolha de quem está hoje governando o estado, que governa há 16 anos, né? Então a gente tem esse mesmo grupo há 16 anos governando e sempre prometendo que vai resolver
e a cada nova eleição, infelizmente, nada muda. Quando a gente fala agora de empreendedorismo, como foi bem citado, bem colocado, eu percebo o Ceará meio que colonial, né? Porque a gente vai, tipo, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem uma mobilidade, pelo menos tem linhas de trem, de metrô, e que dá um alcance entre regiões metropolitanas. Enquanto que o metrô daqui passou 10 anos para ser construído e ainda contempla poucos bairros. Então, eu acho que seria interessante uma proposta que a gente colocasse essa linha de metrô em todo o estado do Ceará. Isso aí é o mínimo. Eu acho que a gente tem que também ampliar, a gente tem que ser mais atrevido. Quando a gente fala de economia, quando a gente fala em facilitar o empreendedorismo. A gente tem que ampliar as linhas de crédito para a população. Eu me lembro que quando o Capitão Wagner ele era pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, a gente tinha um dos projetos que a gente tinha era levar crédito para a população. A ideia era levar um crédito de R$5.000, que para a gente pode parecer pouco, mas para quem está querendo, por exemplo, colocar um salão de beleza, precisa comprar uma máquina de cortar cabelo, comprar aqueles produtos básicos para iniciar. Né? Então a gente ia facilitar esse acesso a um crédito de R$5.000 a todo mundo que tivesse MEI. Todo cidadão fortalezense que tivesse um MEI, ele ia poder chegar no banco e fazer um empréstimo de R$5.000, mesmo que estivesse com o nome negativado. Por quê? Como que a gente ia conseguir fazer isso? A prefeitura, ela ia ser o avalizador daquele crédito, entendeu? Então, se por exemplo, o cidadão eventualmente não pudesse pagar, a prefeitura garantia esse pagamento ao banco. Então a gente ia conseguir fazer o quê? Incentivar esses negócios, a gente injetar milhões e milhões de reais na economia, porque a gente fez um cálculo na época, a quantidade de mês que tinha em Fortaleza. Então, enfim, acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, de facilitar a vida das pessoas. Fortaleza, que é a capital do Ceará, você falou, a mais rica do Nordeste, Fortaleza, ela criou uma lei onde ela aumentou estratosfericamente o valor do alvará. O alvará, ele era barato e ele era pago apenas uma vez. Quando você ia abrir o negócio, aí você pagava o alvará e aquele alvará, ele ficava válido por tempo indeterminado. O que a prefeitura fez? Tanto ela aumentou o valor estratosfericamente, como ela passou a cobrar anualmente. Olha, entenda, se você está num ambiente de falta de oportunidade, de população precisando de emprego, de empresários sufocados com tantas taxas e impostos, como é que a prefeitura vai ampliar o custo de manutenção de um negócio? Então, isso é você criar um ambiente de prejuízo, um ambiente de dificuldade. E a gente trabalha no caminho inverso, né? Você vê, por exemplo, o governo federal, aqui respeitando as diferenças, quem gosta ou não gosta do governo federal, mas a presidência tem feito uma série de ações para desburocratizar algum tipo de serviço, né? Facilitar a vida do cidadão, facilitar a vida do empresário. Você vê a quantidade de impostos que o governo federal abriu mão ao longo desses 3, quase 4 anos. Então, o governo federal ele abriu mão de diversos impostos, inclusive um dos impostos que ele tentou abrir mão, o STF proibiu. É um absurdo o STF entrar numa briga para proibir o presidente da República de reduzir impostos para a população. Sim. Mas eles fizeram isso, né, que era com relação ao IPI. Eu vejo que o governo federal ele tem trabalhado numa linha de tentar desburocratizar, de facilitar a vida tanto de quem empreende como do cidadão comum que quer trabalhar. Por exemplo, eu acho que uma coisa básica, você aumentar os pontos da carteira para o cara não ter a carteira suspensa por conta de questão de multa. Imagine um cara que trabalha no aplicativo. Né? O cara que trabalha no aplicativo, ele está cotidianamente quase que 10, 12 horas por dia trabalhando num carro dirigindo, ele está muito suscetível a ter, querendo ou não, a quantidade de fotossensores, armadilhas que são construídas aqui na capital, em algumas cidades do interior, ele estava muito suscetível a perder a habilitação. Então, se aumentou de 20 pontos para 40, isso já ajuda, isso é uma manifestação do poder público que está entendendo essa dificuldade do cidadão. E assim, vendo tudo isso que foi feito de redução de imposto a nível federal, e o governo federal cresceu a arrecadação.
Olha como é importante você ter alguém que tenha estratégia na hora de gerir os recursos, de gerir a máquina pública. O governo federal reduziu impostos e o que todo mundo diz é não pode reduzir, como é que nós vamos bancar saúde, como é que nós vamos bancar educação, para bancar escola, para bancar hospital, para bancar tudo que a máquina tem que cuidar da população, precisa desses impostos. O governo federal reduziu o imposto e a arrecadação aumentou. Porque quando você tem um imposto menor, mais pessoas têm condição de pagar. Então, se mais pessoas têm condição de pagar, acaba que, de certa forma, você consegue cobrar menos e arrecadar a mesma coisa. Porque então, vai aumentar o consumo, né? Exatamente. Então, você facilita a vida do cidadão, a vida do empresário e você consegue continuar tendo condições de ter recurso para administrar a máquina pública. Pois tem a questão da empregabilidade muito forte aqui no Ceará, principalmente Fortaleza e algumas regiões como Cariri, Canindé, que é o turismo religioso. E para o turismo aqui no Ceará é um pouco complicado, porque tem a questão da violência, a questão da mobilidade, a acessibilidade, a questão da própria propaganda que em outros estados a gente não consegue vislumbrar tão bem assim no Ceará. Como é que a gente pode melhorar esse setor, que é um setor tão importante? Eu acho que uma das maiores dificuldades hoje do nosso turismo, apesar de que ele mesmo com essa dificuldade está bem, é a questão da violência. Eu acho que a violência, se você for analisar alguns países, eles emitem alertas para os seus cidadãos com relação a alguns determinados países. Então você vai ter ali países que vão estar informando para o seu cidadão, ei, não vá lá para Fortaleza não, porque lá o índice de violência está muito alto. Você vê Caucaia, por exemplo. Caucaia, há pouco tempo, estava figurando como a cidade mais violenta do Brasil. Né? Então isso é muito negativo, apesar de a gente ter uma das praias mais bonitas do Brasil em Caucaia, que é o Cumbuco, que muita gente diz que é de Fortaleza. Não é de Fortaleza, é da minha Caucaia. Cumbuco é de Caucaia. Não queiram tomar, não. Então, assim, a violência é um dificultador. A gente tem hoje um secretário de turismo que não entende nada de turismo, é apenas um cargo político, que é o secretário Arialdo Pinho. Para quem não sabe, o Arialdo Pinho, que foi secretário do Cid Gomes, foi secretário do Camilo e é secretário hoje da Isolda. Arialdo Pinho, ele é investigado pela Polícia Federal por diversos crimes, é investigado por vários crimes, corrupção, lavagem de dinheiro. São 4 crimes lá, até esqueço quais são os crimes, porque são tantos crimes, muitos crimes. Ele teve o passaporte apreendido pela Polícia Federal e está havendo essa investigação que envolve o escândalo dos consignados. E o que foi esse escândalo dos consignados? Esse escândalo dos consignados, lá em 2011, acho que foi mais ou menos esse ano, o governo do estado ele criou uma empresa que, para que o servidor pudesse fazer um empréstimo, ele tinha que obrigatoriamente passar por esse intermediador, que chamava cartão único. Ou seja, você, servidor público, não podia negociar diretamente com o banco. Para ter acesso ao empréstimo, tinha que passar pela empresa e a empresa fazia a mediação com o banco para ter acesso ao crédito consignado. O que acontece? Isso é um crime contra o sistema financeiro nacional. Isso enriqueceu o genro do Arialdo Pinho, né, que inclusive teve busca e apreensão na casa dele. E hoje esse cara é secretário de turismo. Mas é secretário de turismo por quê? É secretário de turismo porque ele é amigo dos Ferreira Gomes e é um cara que tem muitos recursos e ajuda nas campanhas do governo. Mas é um cara que não entende turismo. Quem fala isso não sou eu. Quem fala isso são as pessoas que entendem de turismo. Eu tenho vários empresários, vários especialistas que entendem de turismo que passam para mim. Cara, infelizmente nós temos um secretário que não entende essa realidade. Lá na Beira-Mar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Coisas simples que poderiam ser feitas e que nunca fizeram. Lá na Beira-Mar, quando o ônibus chega trazendo turista, o ônibus ele não pode encostar na beira-mar na frente do hotel. O ônibus ele para na rua lá atrás. Aí o cidadão tem que descer a rua lá atrás e sair caminhando até chegar lá no hotel, correndo o risco de ser assaltado, sofrendo um desconforto. Aí você imagina, nós recebemos aqui pessoas assim, de todos os países que você imaginam, que visitam países desenvolvidos, que sabem receber o turista, e esse cara chega e é jogado lá atrás para ter que sair andando a pé com mala até chegar no hotel, porque a cidade não é preparada para receber
aquele turista. A Prefeitura de Fortaleza gastou R$500 milhão na beira-mar e não conseguiu preparar uma via acessória, marginal, para que os ônibus e as vans pudessem levar o turista até o hotel, que é uma coisa básica. Que várias cidades têm isso. Então, enfim, eu acho que tem esse viés da segurança, esse viés de ter hoje um secretário que não entende de turismo. Isso gera uma dificuldade, mas para você ver o potencial que nós temos, mesmo com toda a dificuldade, com esse ponto negativo da violência, esse ponto negativo de ter um secretário que não entende turismo, o nosso turismo ainda é uma das áreas que mais gera emprego e gera renda para a população do estado do Ceará. É conhecido como Cidade Luz, né? E tem a questão do humor muito peculiar do cearense, que é perfeito em termos de atração de turismo. E se tratando da saúde pública, eu percebi que 76% das cidades sofrem com falta de leitos, de hospitais, e a população mais carente é a que mais paga, infelizmente. Olha, a gente teve na pandemia, a pandemia ela expôs um retrato em amplitude do que é a realidade da saúde pública no Ceará. Todos nós já sabíamos que a saúde pública não era de qualidade, que nós não tínhamos uma boa rede de atendimento à saúde, mas quando houve a pandemia, que houve aquela quantidade absurda de casos e pessoas precisando simultaneamente de atendimento na saúde, aquilo ali escancarou o caos que era a nossa saúde pública, né? A dificuldade que o trabalhador da saúde pública vinha sofrendo. E, de repente, se injetou uma gama imensa de recursos para essa área, se criando milhares de leitos. Então você criou aí o estado do Ceará, que tinha, 30 leitos de UTI, né? Passou a ter 500 leitos, 600 leitos, ou seja, mostrando que a falta de leitos lá atrás era simplesmente uma vontade da administração, que não priorizava a saúde, que é o que já voltou a acontecer agora. Nós criamos milhares de leitos de UTI no Brasil na época da pandemia, depois fechamos todos esses leitos e hoje a população mais uma vez volta a ter dificuldade nos atendimentos. Eu acho que essa questão da saúde pública, não adianta a gente querer ser hipócrita e querer dizer que é fácil resolver o problema. Não é fácil resolver o problema da saúde, mas é preciso que tenha um gestor que tenha coragem para resolver. Quando eu fui vereador de Fortaleza, né, talvez algumas pessoas não sabem, fui vereador de Fortaleza por 2 anos antes de ser deputado estadual, e eu conversei com o capitão Wagner, porque eu fiz várias visitas de fiscalização nas UPAs, nos postos de saúde, nos hospitais, enquanto vereador na capital. Né? E eu pude perceber uma dificuldade muito grande na área da saúde pública é a falta de gestores qualificados e que têm um comprometimento em resolver o problema da saúde. Eu vou explicar. Imagine que você eu vou dar um exemplo concreto. Eu fui visitar uma UPA. Aí eu chego na UPA e procuro, eu digo assim, olha, eu sou vereador de Fortaleza e eu queria conversar com o gestor da UPA. Aí a pessoa que está na recepção diz assim, não, a gestora não está aqui não. Aí a gestora não está aqui, mas por que ela não está? Não, ela saiu. Tá bom, 3 da tarde. Horário de expediente, 3 da tarde. Tá bom, ela chega que horas? Não, ela só vem amanhã. Como é que isso se repetia em várias UPAs, em vários hospitais, Frotinhas, Gonzaguinhas? Como é que um hospital que tem lá dezenas, centenas de funcionários fica sem gestor? Santos, você deixaria a sua empresa com 200 funcionários sem gestor? Não. Sem hipótese. Você ia aceitar que um gestor da sua empresa, um gerente, que você paga o salário dele, que na hora do expediente ele estivesse fazendo não sei o quê? Então, aí o que acontece? A gente começou a fiscalizar. Cadê os médicos? Então, na lista, no plantão, era para ter 5. Aí ela falou, não, tem 5 médicos aqui. Aí estão atendendo agora os 5? Ela, não, tem um que está atendendo aqui e os outros estão lá dentro em procedimento, os 4. Tá bom, eu quero que você me acompanhe, porque eu quero ver onde estão os 4 para conversar com eles. A não ser que eles estejam em cirurgia. Mas se eles estiverem em procedimento simples, eu quero falar com os médicos. Não, eles estão ocupados. Não, mas eu quero que alguém me acompanhe. Eu sou vereador, quero fazer uma fiscalização e eu quero que você me acompanhe. Não estavam. De repente chegou o médico correndo,
estacionou o carro lá, correndo às pressas e vestindo a roupa, entrou correndo no hospital porque alguém ligou para ele para dizer que tinha um vereador lá fiscalizando o hospital e ele não estava no plantão que ele era pago para estar. Então, o que eu quero dizer com isso, com esse exemplo? Que se nós tivermos gestores comprometidos dentro dos hospitais, UPAs, postos de saúde, nós conseguimos só com essa ação, falo com convicção, melhorar em 20% a saúde pública do estado de Ceará. Só com essa ação. Eu fui no IJF, Santos, e eu cheguei lá no IJF, olha só, tinha um policial militar que sofreu um acidente e estava internado no IJF. Como a cirurgia ia demorar e ele tinha plano de saúde, ele queria migrar do público, pedindo uma transferência para o hospital particular, Uniclinic, plano de saúde. Sim. E ele estava lá há 3 dias esperando que um médico passasse para poder dar a liberação. Aí dizer que não tem médico para dar uma liberação para poder o cara sair e liberar aquele leito para outra pessoa que ia precisar e ele poder fazer a cirurgia no particular. Foram lá, não, o médico não foi. Vem amanhã. No outro dia não foi. Não, vem amanhã. Aí no outro dia, que foi o terceiro que a gente foi lá, eu fui na sala dos médicos para conversar com o chefe de equipe, porque não estava indo médico lá para dar simplesmente uma liberação para o paciente ser transferido. Entendi. Conversei, fui na sala dos médicos. Tinham 15 médicos na sala dos médicos em pleno horário de expediente. Onde é que está o gestor do hospital? Eu não estou aqui pedindo, eu sei que os médicos têm direito a um horário de repouso, e isso tem que ser respeitado. Eu defendo isso, que seja respeitado. O horário de repouso. Agora, fora do horário de repouso, é expediente, ele está trabalhando, ele tem que trabalhar porque ele está recebendo para isso. É inadmissível que um cidadão que paga imposto chegue no hospital, fique sendo humilhado esperando um cara que está matando trabalho. Aí eu fui lá, 15 médicos. Aí falei lá com o chefe de equipe, na mesma hora o médico subiu e deu lá o documento que o rapaz precisava para ser transferido. Então entenda, tem como o vereador estar em 100 unidades ao mesmo tempo? Não tem. Não tem como. Então, esse papel é o papel do gestor da unidade. É o papel do gestor do hospital. E eu disse, capitão, se o senhor indicar profissionais comprometidos com a saúde, que queiram ajudar a resolver o problema da saúde, só com essa ação você resolve 20%. Aí eu vou para uma outra. O que acontece na saúde pública no Ceará? Os prefeitos do interior do estado não se preocupam em ajudar na saúde. Não se preocupam. Sabe qual é a política de saúde de alguns municípios? Comprar um carro para poder transportar paciente para Fortaleza. É um absurdo isso. Então, o que a gente precisa implementar? No SUS já há a previsão de uma câmara de compensação. O que é isso, essa compensação? Se um cidadão que é do município de Caucaia foi para Fortaleza ser atendido em Fortaleza, a prefeitura de Caucaia recebe recurso do SUS para cuidar daquele cidadão. Né? Ela recebe de acordo com a quantidade de população e quantidade de atendimentos. Então, se esse cidadão foi atendido em Fortaleza, aquele recurso não é para vir para Caucaia, é para ir para Fortaleza, porque foi Fortaleza que atendeu. Entendeu? Então, isso eu estou falando exemplo Caucaia-Fortaleza, mas é um exemplo que funciona, por exemplo, Pentecoste-Caucaia. Caucaia tem um hospital, às vezes tem pessoas que vêm de cidades vizinhas, para ser atendidas em Caucaia. Então, se Caucaia está atendendo um cidadão de Pentecoste, aquele recurso que era para ir que foi para Pentecoste, que era para ajudar aquele paciente, ele tem que ser repassado para Caucaia para compensar, porque o prefeito de Caucaia atendeu e o município dele não atendeu. A partir do momento que você instala realmente efetiva essa câmara de compensação, você obriga o município a funcionar. Porque antes começou com um carro, aí depois foi para uma Kombi. Agora tem vans e já tem prefeito mandando ônibus, viu? Ou seja, vem um ônibus aqui, para e desce 40 passageiros para ir atrás de atendimento na saúde, porque os prefeitos não fazem a sua parte que precisa fazer. Então a saúde, nesses aspectos, a saúde é um tema que dá para a gente conversar o dia todo, mas eu vou aqui finalizar a questão da saúde, dizendo que essa área o que as prefeituras podem fazer também básico é a questão do programa de assistência à saúde da família. Por quê? A saúde, a partir do momento que você cuida ela preventivamente, ela acaba se tornando muito mais barata. Porque imagine, o que é mais barato? Eu identificar um pré-diabético e cuidar para que ele não vire um diabético? Ou é mais barato
eu comprar essas medicações para ele não virar diabético, ele cuidar da saúde e não virar diabético. Ou é mais barato eu ter que amputar o cara depois que ele virou diabético e vai perder uma perna. Ou seja, uma amputação é caro. É caro, é muito mais caro que comprar remédio para pré-diabético. Muito mais caro, infinitamente mais caro. E além de você ter que pagar essa cirurgia de amputação, você vai ter que pagar a recuperação. Você vai ter que pagar... O governo federal vai ter que pagar uma aposentadoria para aquele cidadão, porque ele não vai poder mais trabalhar. Então, é muito mais barato cuidar da saúde de forma preventiva. Você identificar um pré-diabético no início, você cuida. Uma pessoa, por exemplo, a pessoa está obesa, você vai fazer os exames lá, o programa de assistência da família vai na casa e identifica, olha, você está com hipertensão. E dá o remédio para hipertensão. O remédio para hipertensão custa centavos. Centavos. Agora, quanto custa uma pessoa que teve um AVC? Muito mais. Muito mais. Uma cirurgia que você vai ter que pegar um neurocirurgião, que é caríssimo. Uma consulta do neurocirurgião é caríssima. É 400, 500 reais. Uma consulta. Imagine uma cirurgia que ele tem que abrir a cabeça da pessoa para cuidar e depois costurar. Então, é muito... O que se gasta com uma neurocirurgia para cuidar de uma pessoa que teve um AVC, dava para cuidar da saúde de centenas e centenas e centenas de pessoas que têm hipertensão. Que se fosse cuidado não ia ter um AVC. Então, é isso, é cuidar preventivamente, cuidar também depois com essas ideias que eu falei e várias outras que são implementadas, mas o que falta é um governo que tenha preocupação, que na verdade se usa a saúde como um mecanismo de arrecadação de recursos através de corrupção para financiar a campanha política. É isso que acontece hoje, por isso que o povo sofre. Eu percebo que a questão da saúde deveria ser universal, como é garantido na lei, mas está longe de ser universal, principalmente para o pobre. Olha, a gente tem aqui agora, Sanso, um exemplo. O governo, para fazer propaganda política, vamos criar a FunSaúde. Criou a FunSaúde. Vamos fazer concurso para 6 mil pessoas. Aí todo mundo ficou feliz, porque o vínculo de trabalho hoje do servidor da saúde é uma merda. Desculpa a palavra, mas é uma merda. O trabalhador não tem direito a férias, não tem direito a décimo, se ficar doente perde salário. Esse vínculo com as cooperativas. Vou fazer concurso. Veio o concurso para 6 mil pessoas. Já passaram 8 meses para 6 mil pessoas. Sabe quantas pessoas foram nomeadas? 300. Absurdo. 300 pessoas num concurso para 6 mil pessoas. Isso é um absurdo. Se o governo continuar nesse ritmo que ele está fazendo, ao longo de 4 anos, que é o prazo que ele tem para nomear as 6 mil, que é 2 anos prorrogável por mais 2, ele só vai nomear 1.900. Entendeu? Entendi. Então é um absurdo, muito discurso para propaganda, para poder colocar na propaganda que nós fizemos concurso para 6 mil. Fez concurso, mas não nomeou, não adiantou de nada. O trabalhador continua com um vínculo que é péssimo, que é esse vínculo através de cooperativa, que na minha visão é uma burla. A cooperativa ela é uma burla à legislação trabalhista. É uma forma que eles encontraram de pagar menos ao cidadão e burlar a legislação trabalhista, porque a legislação trabalhista você tem que pagar 13º, tem que pagar férias, tem que... Valoriza muito mais o profissional. Pois é, infelizmente é um caos a questão da saúde pública. E a gente entra na esfera agora da educação. Teve a questão da Covid, Ceará demorou muito para retornar às aulas, e o jovem, a criança, deixou de aprender, porque já não estava aprendendo na escola e em casa os pais relataram para mim que era muito pior o acompanhamento da criança no período escolar, né? A gente tem que identificar a realidade social que nós vivemos hoje, né? Hoje nós temos famílias onde muitas vezes o pai trabalha e a mãe também trabalha, né? Aí essa criança, ela ficava com alguém na escola ou com alguém do momento em que não estava na escola. Quando vem a pandemia, todo mundo em casa, fica em casa. Eu vou dizer, Santos, fica em casa para mim é muito tranquilo. Eu sou servidor público, eu recebo salário mesmo que eu não vá trabalhar. Eu tenho uma casa confortável, que a minha filha tem um quarto para ela ficar, que tem um ar-condicionado, que tem um computador, que tem toda uma estrutura que nós temos condições de ficar em casa durante 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, que não é bom, mas há uma condição de ficar. Agora imagine um cidadão que mora lá, como eu citei aqui, o Moura Brasil, que mora numa viela, não é uma rua, é uma viela que não passa um carro, que só passa uma moto, e que a casa dela dorme 4 pessoas na mesma cama, no mesmo quarto. A casa dela é um cômodo, o banheiro é o quintal.
Aí você pegar e dizer, fica em casa para uma criança dessa. Realmente alguém acredita que essa criança ficou em casa? Santos, essas crianças não ficaram em casa. Essas crianças ficaram no meio da rua, suscetíveis ao aliciamento do tráfico de drogas. Foi isso que aconteceu na pandemia. Então esse discurso bonitinho, fica em casa, bababá, bababá, bababá. Beleza, eu sei que tem que cuidar da saúde, eu sei. Mas desconsiderar essa realidade social que a gente vive, de crianças que ficaram sem escola porque não tinham celular, não tinham internet e moram nessas condições, foi a maior covardia que se fez com a infância nesse país ao longo de toda a história. De toda a história. Nós submetemos as nossas crianças a serem aliciadas, porque já eram aliciadas dentro da escola, mas agora ficou mais suscetível, porque ela estava dentro da comunidade, não estava dentro de casa, porque não tinha como ficar dentro de casa 24 horas por dia, as condições sociais dela não permitem, e elas foram aliciadas pelo tráfico. E agora nós vamos amargar o prejuízo disso. Nós vamos amargar a dificuldade com relação a isso. Nós vivemos um sistema educacional que... Se a gente fizer uma pesquisa isenta, uma prova isenta e pegar aí alunos do 4º, 5º ano, Santos, você vai ver que muitos desses alunos não conseguem fazer uma redação de uma página. Muitas crianças do 5º ano não conseguem ler. Do 5º ano. Essa é uma realidade que existe na nossa educação, mas que se criou um sistema para criar dado, para dizer, olha, nós estamos bem, nós estamos muito bem. É um sistema que não reprova o aluno. Imagina, na nossa vida nós não reprovamos, não é? Sim, tem muitos erros. Na nossa vida, olha, a vida, ela é feita de vitórias e de derrotas. E a educação, ela também precisa ensinar isso. Na minha vida, imagine, quantas pessoas botaram um negócio e não quebraram? Sim. Elas foram reprovadas. Só que elas continuaram. E elas colocaram um negócio, não deu certo. Colocaram um negócio, não deu certo. Colocaram um negócio, ficaram milionárias. A vida da gente nos reprova para nos preparar melhor, né? Então a educação, ela também tem que seguir essa linha de que se criar um método educacional que não reprova, isso é um erro. Isso é um erro, porque você está colocando um aluno numa outra série onde ele vai chegar lá e não vai aprender. Porque ele não vai ter condições de aprender, porque ele perdeu, ele não conseguiu assimilar no ano anterior. Então tem que criar um sistema educacional onde a gente consiga realmente, de fato, ter essa avaliação, empoderar o professor, dar condições do professor poder dar aula, inclusive de segurança. Enfim, hoje, quando eu converso com professores, uma das grandes dificuldades são as estruturas de algumas escolas, a falta de equipamento e material e a segurança. Segurança é citada pela maioria dos professores como uma das grandes dificuldades. Professores ameaçados dentro das salas de aula. Infelizmente, as escolas públicas, em sua maioria, funcionam em bairros da periferia. E muitos professores são ameaçados. Não podem cobrar, tem que fingir que está tudo bem, porque senão acabam morrendo. Então precisamos dar condições desses professores darem aula. Eu em Fortaleza, apresentei uma proposta para instalar câmeras nas escolas e a prefeitura não fez, não efetivou. Isso é um mecanismo. Você ter o vídeo monitoramento, você ter segurança dentro da escola, segurança privada. Sim. E você ter também equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar, para isso ampliar efetivo, que possam fazer patrulhamentos de ronda escolar, que já existiu aqui, mas que ao longo dos anos eles colocam e vão tirando, e vão matando o programa e acaba que a violência vai invadindo a sala de aula. Por falar em violência, a gente é a 5ª maior capital de arrecadação de PIB, e porém a gente também é a 5ª em violência do Brasil, né? E é assustador os dados de morte, de homicídio, de latrocínio. E qual seria a melhor forma de resolver a questão da violência, que a gente sabe que são N fatores, né? Olha, Santos, a violência é um tema também como a saúde, a gente pode conversar por muito tempo, mas eu vou aqui abrir a minha fala sobre essa questão da violência com uma fala que eu sempre cito. A gente vive no Brasil hoje um momento de muita divisão, né? Essa coisa de direita, de esquerda, né? E você percebe que o discurso de esquerda, ele cita muito a história da socialização dos direitos sociais, da educação, da cultura, do lazer, dessas oportunidades como um fator
que vai reduzir a violência, né? A esquerda cita esse discurso muito fortemente. E você percebe na direita um discurso muito forte da questão da repressão, né? Da força do Estado como o monopólio da violência para controlar e dar paz social para as pessoas. Um Estado forte que consiga garantir a segurança pública e também o cidadão ter o direito ao porte para poder defender o seu patrimônio e defender a sua própria vida. Então nós temos um grupo que fala de o investimento no social e educação e um grupo que fala fortemente da repressão e o direito de defesa. O que a gente precisa entender é que nenhum dos dois está errado. Nenhum dos dois está errado. Agora, as duas ações, elas trazem resultados em prazos diferentes. Então, o que a gente precisa é atuar nas duas linhas. Atuar tanto no investimento maciço, no fortalecimento das instituições, na alteração de legislações para empoderar a polícia, para que ela possa trabalhar a repressão, que isso dá resultado imediato. Né? A repressão ela dá resultado imediato, redução de violência imediata. Imagine, Caucaia estava sendo considerada a cidade mais violenta do Brasil. O que foi que o Estado fez? Encheu Caucaia de polícia e botou a polícia para ir para cima. O que aconteceu? Caucaia deixou de ser a cidade mais violenta. Então, a repressão ela dá resultado imediato. Só que nós precisamos trabalhar também um social. E esse social é o que nos vai dar um resultado a médio e longo prazo. Né? Um resultado efetivo de evitar que o jovem entre nesse ciclo da violência. Então, os dois grupos estão certos. Eu não vou chegar aqui e dizer que a pessoa, só porque ela não vota no meu candidato a presidente, que ela está errada em defender o social. Está certa. Só que ela tem que entender que se eu chegar agora, por exemplo, no município de Caucaia e instalar... Imagine, Santos, hipoteticamente, que amanhã, a partir de amanhã, nós dormimos e amanhã, como num sonho e num filme, Caucaia amanhecesse com as melhores escolas do Brasil, públicas, mas as melhores escolas do Brasil. Caucaia amanhecesse com projetos sociais, bibliotecas, quadras poliesportivas, centros esportivos, assistência à saúde dos jovens nas comunidades. Amanhã, tudo isso, todos os bairros tivessem um centro de atendimento ao jovem para dar cuidado, para dar acompanhamento de saúde e de esporte. Me diga uma coisa. Você acha que amanhã, quando o traficante ele abrisse a porta e visse tudo isso, ele ia pegar e dizer assim: olha, meu Deus do céu, agora tá cheio de escola, as crianças estão tendo oportunidade, então a partir de hoje eu vou fechar a minha bocada e não vou mais traficar. Não tem nem Claro que não. Claro que não. Então, assim, o investimento no social, ele traz resultado? Traz resultado sim, mas traz resultado daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. E a repressão, ela traz o resultado de imediato. O que foi que trouxe o resultado imediato no presídio? Vigilância aproximada. Foi o quê? Força. Mas força. O que fez o presídio funcionar e ter controle foi a força. Foi o momento em que o Estado do Ceará disse: ei, policial penal, eu quero que você trabalhe. Eu vou lhe apoiar. Controla esse negócio aí. Acabou a bagaceira. Acabou o celular, acabou farra, acabou bebida. Acabou, não aceito. Aí o policial penal, que era doido para fazer isso, pegou, foi lá e fez. E o que aconteceu? Controlamos o sistema. Repressão, entendeu? Aí nós temos hoje o que também? Um trabalho de repressão e um trabalho social, porque eu visitei presídios que estão tendo salas de aula, que estão alfabetizando, que estão educando e profissionalizando. Isso é importante, né? Isso precisa ser, inclusive, ampliado. Mas o trabalho de repressão foi o que deu o resultado imediato. Se a gente tivesse colocado só essa aula de aula sem ter repressão, ia funcionar? Se tivesse colocado só o trabalho sem ter repressão, ia funcionar? Eles nem iam trabalhar. Se não tivesse o controle no presídio, eles não iam trabalhar, eles não iam estudar. Eles iam preferir fazer o quê? Ficar bebendo, usando droga e aplicando golpe. E fazendo dinheiro e controlando o tráfico de dentro das unidades. Então, nós precisamos só entender que os dois modelos, eles funcionam, mas em prazos diferentes, e nós não podemos usar só um. Porque, por exemplo, Caucaia nós conseguimos reduzir os números, mas não resolvemos o problema da violência. Continua um município muito violento em Caucaia. A gente tem, por exemplo, São João de Jaguaribe. O crime migra. São João de Jaguaribe hoje é a cidade mais violenta do Brasil. Olha o que esse grupo que governa o nosso estado fez. Enquanto que o Brasil está reduzindo a violência, o Ceará ele tem uma cidade de 7.500 habitantes, que é a cidade mais violenta do país.
Os organismos internacionais, eles dizem que quando o município ele tem mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, vou repetir, organismos internacionais citam que quando um município ou estado ele tem mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, aquele município, aquele estado, ele está em situação de epidemia de violência. Epidêmica, é uma situação epidêmica. Se passar de 10 por 100 mil, é situação epidêmica de violência. Você sabe quantos homicídios teve São João do Jaguaribe? Mais de 200 homicídios por 100 mil habitantes. É absurdo. Mais de 200 homicídios por 100 mil habitantes. Então, é um absurdo. Se 10 era o limite para se tornar uma situação de alerta, de alarme, de epidemia de violência, imagine chegar a 200. Então, essa é uma realidade que nós estamos vivendo hoje no Ceará e um governo que não tem coragem de enfrentar esse problema de cara a cara, porque sabe que tem gente ligada na política que está envolvida com a facção, que está envolvida com crime. Você tem, por exemplo, um inquérito da Polícia Civil do Estado do Ceará, onde foi identificado, eles prenderam uma mulher que é ligada a uma facção, pegaram o celular, pegaram os áudios do celular dela e lá tinha áudios das facções comemorando a vitória de prefeitos que eles apoiaram. Olha, nós apoiamos o prefeito lá no município tal, agora vai ter uns cargos para a gente lá. Agora me diga como é que um prefeito vai enfrentar o crime se ele está negociando com o crime apoio político? É claro que ele não vai enfrentar. Não tem como. É claro. Então, essa realidade é uma realidade séria, dura, que precisa ser enfrentada e que o governo não tem coragem de enfrentar. Tem o filho de um secretário do atual governo, na verdade do ex-governador, ele foi secretário do Cid, foi secretário do Camilo e ainda, acho que eu não sei se ele deve ter saído para ser candidato. O filho desse secretário, ele é prefeito de um município do interior do Ceará. Você tem fotos e inquérito do prefeito do lado de um membro de facção que inclusive está preso. É um chefe de facção que domina o maciço ali do Baturité. Conhecido da polícia. O cara é conhecido da polícia, chefe de facção da região do maciço, do lado do prefeito batendo foto em solenidades, em eventos públicos. Então, inaceitável, né? É inaceitável, não tem como. E essa política da segurança pública, a gente fala em repressão e que dá uma resposta rápida para a sociedade. Saiu matéria jornalística que vai ser instalado câmeras para a segurança pública, tanto policial militar, policial penal. O senhor concorda com isso? Olha, eu acho... Essa matéria chegou na Assembleia como projeto de indicação, como uma sugestão de um deputado do PT, ao governador. Olha, eu acho que tem que instalar câmera nos policiais. Eu peguei e disse assim, tá bom, é para instalar câmera nos policiais, eu vou colocar uma emenda aqui, vamos instalar câmera nos policiais, nos secretários de governo e nos gabinetes dos deputados. Boa. Né? Vamos instalar a câmera nos secretários, todos os secretários de governo serão obrigados a ter uma câmera acoplada a ele durante todo o expediente de trabalho e dentro das secretarias do governo também terão, no gabinete dos secretários, terão uma câmera instalada. A questão aqui não é a questão de ser favorável ou contra a instalação de uma câmera no policial. O primeiro ponto não é esse. O primeiro ponto é qual é a nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade? Nós temos hoje milhares de presos que saem do regime fechado para o regime semiaberto. É colocada câmera nesses presos? Vamos olhar o índice de reincidência de quem sai do presídio, é solto, o cara matou uma pessoa, ele assassinou uma pessoa, ele foi solto, ele estava no regime fechado, foi para o semiaberto. Olha o índice de reincidência. Por que o Estado nunca se preocupou em colocar uma câmera nesse preso? Que tá sendo solto e tá roubando novamente, tá matando pessoas. O cara foi membro de uma facção criminosa, foi preso, passou lá 2 anos preso, foi pro semiaberto. Tem câmera? Não tem. Ou seja, o nosso Estado, ele trata o policial como marginal, ele trata o policial como vagabundo e trata o preso como coitadinho. A maior comprovação disso é a audiência de custódia. Eu tenho no meu celular aqui vídeos onde um cara cometeu um crime, foi preso, foi para audiência de custódia, chegou lá na frente do promotor e do juiz. Sabe o que é que o promotor diz para ele e que o juiz diz? Olha, você não está aqui para que seja avaliado
a sua conduta criminosa. Olha, o cara foi preso em flagrante por um policial, correu risco, o policial podia ter morrido, levado um tiro na cara do vagabundo. Aí ele chega lá na frente do juiz e diz, olha, nós não vamos avaliar aqui o crime que você cometeu. Nós estamos aqui para avaliar a prisão. Você foi agredido pelo policial, o policial lhe torturou, o policial lhe maltratou, ele obrigou a dizer que você era culpado. Que palhaçada. Sabe, e assim, se criou uma tese no Brasil... trazida principalmente por partido de esquerda, isso tem que ser dito, é claro, é verdadeiro, é a verdade. Se criou essa tese de vitimização do vagabundo, do criminoso. Santos, se você for assaltado, Deus me livre, mas imagine que você for assaltado. O cara assaltou, ele roubou. Ainda lhe deu um tiro, pra ficar pior, tiro no braço. Aí você foi lá pro IJF. Aqui no Brasil e no Ceará, quando isso acontece, sabe o que acontece com você, que foi a vítima? Você é descartada. Ninguém lembra que você existe. O Estado, a lei, não lembra que você existe. Você sai. Sai. Você vai para uma delegacia e vai passar lá. Talvez saia lá da delegacia mais tarde que o cara que foi preso, porque te roubou. Tu é esquecido pelo Estado. O policial é tratado como marginal, fiscalizado. Peraí, vamos ver se esse cara não maltratou o preso. E o preso é tratado como coitadinho. Então, uma vitimização do crime. E vitimização gera impunidade. E impunidade gera o quê? Novos crimes. Então, nós precisamos fortalecer o Estado. Nós precisamos mandar uma mensagem para o Brasil e para a população que o Estado brasileiro, a partir de agora, vai valorizar principalmente quem quer trabalhar. Meu irmão, você quer trabalhar? O Estado está com você. O Estado vai lhe ajudar. Você quer ser vagabundo? Você vai ser preso, vai ser penalizado. A pena, o caráter punitivo, a dor da pena, a perda da liberdade, o sacrifício de ficar 10, 20 anos preso, isso tem que existir. Porque se não existir, o bandido, o indivíduo, que nem cometeu o crime ainda, quando ele vai cometer o crime, ele faz um sopesamento. Ele pensa assim, peraí, meu irmão, ele calcula, o ser humano calcula. Peraí, se eu cometer esse crime aqui, o que pode acontecer comigo? Aí o cara pensa, não, se eu fizer um furto, eu vou ser solto e vou ficar respondendo em liberdade. Então compensa. Então compensa. Vamos lá, vou trazer outro dado aqui, viu, Santos? Esse dado é muito importante. Aqui no Ceará, em cada 100 assassinatos que ocorrem no Ceará, a cada 100 homicídios que ocorrem no Ceará, apenas 16 são descobertas a autoria. É complicado. A cada 100 assassinatos que ocorrem no estado do Ceará, apenas 16 são descobertas a autoria. Isso significa que 84 assassinatos de cada 100, o estado do Ceará sequer descobre quem foi que matou a pessoa. Sequer descobre. E desses 16 que ele conseguiu descobrir quem é a autoria, não significa que os 16 estão presos, não. Desses 16, eu posso ter 6 que estão foragidos. Eu posso ter mais 4 que já estão no regime semiaberto, porque cumpriram um pedaço da pena e já estão soltos. Ou seja, compensa no estado do Ceará cometer crime. Compensa. É matemático. Você vai fazer a conta. Peraí, meu irmão. O cara quer matar uma pessoa. Ele vai fazer a conta. Ele sabe. A facção mata no Ceará, como disse o ex-ministro Ciro Gomes, criticando o próprio governo deles. No Ceará se mata como se mata mosca, que ele disse. Mata como mosca no Ceará, porque não tem punição. Não tem. A Polícia Civil do Estado do Ceará quer. Olha, quando acontece um homicídio, quem é que tem que investigar? A Polícia Civil. Depois que o homicídio acontece, a Polícia Militar ela é responsável pelo patrulhamento preventivo e ostensivo. É a prevenção. Mas se não conseguiu evitar e aconteceu o homicídio, aí chega a Polícia Civil. A Polícia Civil tem que investigar. Na década de 80, a Polícia Civil tinha 5 mil policiais. Hoje, nós temos menos de 4 mil. A população ampliou drasticamente
E o efetivo da Polícia Civil reduziu. Aí o cidadão vê a televisão, assiste as propagandas do governo, aí diz, não, mas o governo está fazendo concurso direto. Tá fazendo concurso direto. Mas o número de contratações é inferior ao número de saída. Aposentadorias e aprovações em outros concursos. A carreira de policial no Ceará é tão ruim, né? Falando aqui especificamente da Polícia Civil, uma das piores carreiras do Brasil, melhorou um pouco agora, né? Mas ainda é uma das piores do Brasil. O policial civil, ele entra na Polícia Civil e automaticamente já começa a estudar para outro concurso, para a Polícia Federal, Rodoviária Federal, DEPEN, que são concursos que têm uma remuneração melhor. Então nós precisamos valorizar o profissional para que ele queira ficar na instituição. Então a segurança pública, isso tudo, ó, aumento do efetivo, nós já sugerimos. Né? A ampliação do funcionamento das delegacias no interior, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Policial, eu estava em Caucaia, prendemos um indivíduo por invasão de domicílio e de repente eu fui para a delegacia levar aquele indivíduo preso. Aí veio uma viatura lá ali perto de Canidé, Caridade, lembrei. A viatura prendeu o indivíduo, Sans, por ameaça em Caridade. A viatura sai de Caridade, porque não tem delegacia, Sim. E vem até Caucaia. 100 quilômetros de distância. Ou seja, sabe quantas viaturas tem em Caridade? Uma. Ficou A viatura saiu, veio para Caucaia. sem O ninguém. que aconteceu com Caridade? Ficou sem polícia. Sem polícia. Então, uma das formas de resolver esse problema, porque isso gasta recurso, deslocamento de uma viatura, 100 quilômetros, e de volta 200 quilômetros. Quanto se gasta de combustível? Multiplique isso por 100 municípios diariamente. Além do prejuízo financeiro, há o prejuízo de policiamento, porque a cidade fica sem polícia enquanto a viatura estiver em Caucaia fazendo flagrante. E a população, os comerciantes, a sociedade lá de Caridade sem polícia. Uma forma de resolver isso seria, que já foi autorizado pelo STF, a Polícia Militar poder fazer o TCO. Então, a maioria dos crimes que a Polícia Militar pega é o quê? É ameaça, lesão corporal, som alto, briga de vizinho. São crimes de menor potencial ofensivo. Então, a polícia poderia fazer esse procedimento na cidade. Em Santa Catarina já é assim. Lá em Caridade, crime de ameaça, o policial faz no computador, tem uma parceria com o Tribunal de Justiça, automaticamente já sai a data da audiência do indivíduo que foi autuado para ele se apresentar no judiciário. Muito mais pertinente, né? Muito mais rápido, muito mais econômico, sabe? E o principal, a viatura fica na cidade. Para dar segurança. Demos essa sugestão, o Estado fez? Não fez. Você chega numa delegacia no interior do Estado, na maioria no interior, uma delegacia gigante. Lá caberia para funcionar plena, no mínimo 100 trabalhadores para funcionar. São várias salas que não tem ninguém. Você chega na delegacia na semana, aí às vezes tem algumas, não tem nem delegado, tá lá só um funcionário da prefeitura para dizer o dia que o delegado vai estar. Ou o escrivão. Tu chega lá na segunda-feira, aí não tem tem umas que não tem ninguém. Que tá um servidor da prefeitura, aí ele tá lá, e você chega dizendo, eu quero fazer um BO. Ele disse, não, vem amanhã, que o pessoal só tá aqui amanhã. Tá entendendo? Então, essa falta de prioridade na segurança, sem contar que eles dizem que a gente não dá ideia, não dá sugestão, só critica. Não, nós não só criticamos, nós sugerimos, nós demos propostas. Ó. Uma das grandes falhas que houve aqui no Ceará foi criada uma gratificação de bonificação por redução da criminalidade. Uma ideia legal. Foi criada. Deixaram a Polícia Penal de fora. Quer dizer, para o estado do Ceará, eles não entendem que o policial penal gera um resultado de redução de violência. Eles não entendiam pelo menos, né? E nós apresentamos o projeto para incluir, o Estado não incluiu. Ou seja, como é que eu vou dizer que o policial penal não é importante nesse cenário de redução de violência? É claro que é. É claro que é. Não só o policial penal, inclusive o agente socioeducador, que hoje, injustamente, não faz parte das instituições, não é reconhecido como uma instituição de segurança pública. E é uma instituição de segurança pública, o agente socioeducador. Então, se Deus quiser e eu conseguir chegar em Brasília, uma das nossas lutas lá em Brasília vai ser para que o agente socioeducador seja reconhecido como um profissional de segurança pública. Perfeito. Toda a trajetória que foi feita pela Polícia Penal, que antes não tinha armamento, que antes não tinha colete, que antes não tinha viatura, né, que antes não tinha condições nenhuma,
o agente socioeducador passa por esse sofrimento. Então, a mesma trajetória que foi feita pela Polícia Penal para chegar no que está hoje, que ainda tem que melhorar, mas avançou muito ao longo dos últimos 10 anos, a gente tem que fazer isso com a polícia, com o agente socioeducador, que vem sendo humilhado dentro dos centros socioeducativos que cuidam dos menores infratores. Né? Até para explicar para o cidadão, o agente socioeducador é aquele trabalhador que cuida dos menores que cometeram crimes, que a lei nos obriga a dizer que cometeram atos infracionais, mas na verdade eles cometeram um crime. Né? Você imagina, só para citar, o menor matou uma pessoa. Aí a lei diz que eu tenho que dizer que ele cometeu ato infracional análogo ao homicídio. Uma palhaçada, né? É uma palhaçada. O que é que eu digo para a mãe da pessoa que foi assassinada? Que ele está numa situação análoga à morte? Não tem como. Ele está numa situação análoga à morte. Não, ele matou, é homicídio mesmo. Só que o Brasil volta de novo aquela tese do vitimismo, né? O coitadismo. Não é coitadismo não, meu filho. Um menino com 16 anos no Brasil, ele tem direito a escolher quem vai governar o nosso país. Ele tem maturidade para entender quem é a melhor opção para governar o nosso país. E não tem maturidade para saber que ele não pode matar uma pessoa, que ele não pode estuprar uma pessoa. 16 anos já é muito mais do que o suficiente para que um jovem saiba que ele não pode matar, que ele não pode roubar. Eu educo meus filhos para que eles saibam o mais cedo possível, não é com 16 não. É com 8, é com 10. Eles saibam que eles não podem roubar, que eles não podem matar, que eles não podem fazer coisa errada. Então nós temos que parar com essa cultura de vitimismo e criar uma cultura de responsabilidade. Né? Responsabilidade. Entender que nós somos agentes de mudança social e não somos coitados. Não é porque eu sou pobre que eu sou coitado, não é porque eu sou negro que eu sou coitado. Não. Eu nunca adotei essa tese. Eu sou negro, vim da periferia. Nunca adotei essa tese. Ai, meu Deus, eu sou negro, eu sou coitadinho. Negativo. Eu sou um ser humano e eu sei onde eu quero chegar e eu vou lutar para chegar onde eu quero chegar. Acabar com essa tese de vitimismo, de coitadismo e ter uma cultura de autorresponsabilidade. Pois é, deputado Noélio, o que eu percebo que dizem por aí que o crime ele não compensa, mas diante de tantos fatos, a gente percebe que o crime aqui no estado do Ceará compensa, porque tem a questão da impunição, que não tem investigação, entre vários outros fatores. A impunidade, né? Pesadíssima. A impunidade é pesada. E aí, para a gente fechar esse nosso podcast, caso todos os eleitores que vai votar agora nas próximas eleições estivessem escutando o senhor, qual é a mensagem que você gostaria de passar para essas pessoas? Olha, primeiro eu queria agradecer o carinho, sabe? O carinho que eu tenho recebido nas ruas. É muito bom quando a gente está hoje numa atuação política, que é muito mal vista socialmente a política, e você ser político e ser bem recebido em todos os locais, né? Você chegar para as pessoas, cara, tô acompanhando seu trabalho, muito bom, muito obrigado. Aproveito para fazer um convite para quem não acompanha a nossa rede social para seguir lá Soldado Noélio no Instagram, Facebook. Eu queria dizer que nós não podemos deixar de acreditar na mudança. Por muitas vezes a gente é conduzido a pensar que o Brasil nunca vai melhorar, o Ceará nunca vai melhorar, sempre vai ser a mesma coisa. E a gente já tem exemplos concretos de vários países que já foram países pobres, países subdesenvolvidos e que cresceram. Então, essa tese de que não há a possibilidade de mudar, ela é uma tese derrotista, uma tese pessimista. Nós temos que acreditar na mudança e, acima de tudo, nós temos que ser agente de mudança. E eu sempre gosto de comparar a política como se fosse eu faço uma metáfora da política. Imagine que nós temos aqui do lado uma piscina que tá aqui. Você tá vendo a piscina. Aí você passa, Santos, e olha aquela piscina aí. Rapaz, essa piscina tá suja. Passou hoje. Aí amanhã o Santos passa. Vale, a piscina ainda tá suja. Daqui a uma semana o Santos passou de novo. Rapaz, tá mais suja ainda. O Santos vai voltar daqui a 2 meses e ela vai estar ainda mais suja. Sabe quando é que aquela piscina vai ser limpa? Quando, ao invés de eu só criticar e dizer que ela tá ruim, não presta, eu for lá e começar o processo de limpeza.
Então, se eu, ao invés de apenas apontar, criticar, dizer que não presta, eu passar a ser um agente de mudança, eu começo a transformar o meu país. E isso não se faz apenas, que é uma das possibilidades, é você ser o político. Né? E daí vem também o convite para as pessoas boas participarem da política, mas também de você ser um bom eleitor. Porque do que adianta você criticar o governo por 4 anos, se na hora de votar você votou, você está reclamando porque apareceu um projeto que quer colocar um banheiro coletivo para as crianças na escola do seu filho. Mas na hora de você votar no deputado estadual e federal, você não avaliou se o seu deputado defendia ou não essa pauta. Né? Se você acha que a violência está tomando de conta do Estado e a maior parte da população brasileira não concorda com essa tese de vitimismo, que o ladrão de celular é um coitadinho. A maioria da população não concorda com isso. Então, se você não concorda com isso, na hora de votar, você tem que perguntar para o seu deputado estadual, federal, senador, presidente, governador, se ele adota essa tese ou não. Porque, olha, se você é cidadão eleitor e não concorda que quem rouba, que pega uma arma, taca na cara do cidadão, chama o cidadão de vagabundo e toma o celular, é um coitadinho, por que você vai votar em alguém que adota essa tese? Perfeito. Entendeu? Então nós temos que ser bons cidadãos, bons eleitores, entrar também na política os que têm aptidão e transformar essa realidade. A realidade só vai mudar quando nós mudarmos. Eu falo isso. Você tem que saber, quando você for votar, peraí, o meu candidato, ele acha que o bandido é um coitadinho? Se ele acha que é um coitadinho e eu não concordo com essa tese, eu vou procurar alguém e votar em alguém que me represente. Eu sou contra a legalização das drogas. Mas o meu candidato, ele está num partido que defende essa pauta de legalização das drogas. Por que eu vou votar? Então, vou procurar alguém que seja contra. Ser coerente. Então, né? Vamos participar. O processo de transformação do nosso país, ele passa por uma conscientização da população da importância do voto como um instrumento de mudança. E pouco a pouco, eu acho que a gente está mudando, Santos. Porque você lembrar daqui a 5 anos atrás, quem é que sabia o nome dos ministros da presidência da República? Quem que sabia o nome dos ministros do STF? Né? Hoje a população acompanha. Quem é que sabia o que era ICMS? Hoje todo mundo sabe o que é o ICMS. Então a população está passando a acompanhar a política e é muito importante essa participação e as redes sociais nos facilitaram, né? Inclusive com esse podcast, nos facilitaram a comunicação para que a gente possa conversar. Então só agradecer o carinho de todo mundo e para quem não me conhece, muito prazer. Estamos aí junto à disposição. Siga as nossas redes sociais para mandar sugestão, dica, cobrar. Tamo junto, nós somos funcionários da população e estamos no mandato de deputado estadual até o mês de janeiro, né? O nosso mandato é até janeiro do início do ano que vem. Então até lá nós estaremos trabalhando e colocando o nosso nome à disposição como pré-candidato a federal, deputado federal, para, se Deus quiser e o povo assim quiser, representar o Ceará como um dos 22 deputados federais que defendem o nosso estado lá em Brasília. Perfeito. Eu quero agradecer aqui ao deputado Noélio pela participação. E se você gostou desse tipo de conteúdo, vai lá, esmaga o botão do like, deixa um comentário aqui embaixo. Qual assunto que você gostaria que a gente debatesse aqui. Obrigado e tchau, tchau. Até a próxima.